E o Oscar vai para nenhuma outra terra. E o que me chocou foi que aqui está um filme que ganha um Oscar, recebe um reconhecimento incrível de tantas pessoas dizendo como o filme é ótimo e era para ser baseado em fatos. Mas quando você vai lá, vê que os fatos são totalmente diferentes. Número 1 e 2. Você também percebe que nenhum jornalista veio checar os pequenos fatos. Esse filme, na verdade, deu o certificado cultural durante essa guerra em Gaza para escrever e dizer qualquer coisa que você quiser sobre os judeus. Estou muito feliz de ter conosco no programa a aclamada autora best-seller desta semana, com 7, 9 livros em diferentes idiomas. Tuvia Tenenbaum, muito obrigada por estar conosco. Obrigado por me receberem aqui. É uma honra estar com você. Você é uma mulher incrível, extraordinária e linda. Parei. Tudo bem. Obrigada. Você é maravilhoso, Tuvia. Tuvia, estamos chegando na temporada do Oscar agora. E o motivo pelo qual eu queria te entrevistar e conversar com você é porque nas últimas semanas você desmascarou um filme que ganhou no ano passado o prêmio de melhor filme estrangeiro chamado Nenhuma Outra Terra, sabe, feito por um palestino e um israelense. Tudo sobre os colonos e a demonização dos colonos na Judéia, Samaria, Cisjordânia e como eles tratam terrivelmente a população palestina local. E o filme, para quem se dá ao trabalho de assistir, mostra apenas uma injustiça atrás da outra cometida contra essas pessoas pobres. Mas você, Tuvia, foi realmente investigar quem eram essas pessoas. E eu realmente quero ouvir de você o que você descobriu. Sim, antes de tudo, né, o nome do filme em inglês é No Other Land. E este aqui, o Oscar deste ano de melhor documentário. Documentário? Documentário número 1. Não é ficção, é um documentário, ou seja, tudo no filme deve ser verdade, senão não vale. Claro. Então, por acaso, nós estávamos eu e minha esposa, Rezi, que você conhece, em Israel. E naquela época estávamos em Súzia, que é o assentamento de Súzia, é um lugar lindo. Sim. E para o próximo livro vai ser sobre os colonizadores. Sim. E em inglês vai se chamar Com Licença, Isso é Seu. Tudo bem? Então esse é o livro, mas ainda não está disponível. Vai levar um tempo. De qualquer forma, então, o lugar onde o filme foi gravado, o cenário do filme Terra de Ninguém, por acaso ficava bem ao lado de Sucia, Certo? em um lugar chamado Mosley. Foi filmado em uma vila chamada Atuani, que fica ao lado de Chabat Maun, a fazenda Maun. E parte de Mazafariat é um conjunto de quase 20 tipos de vilarejos ao redor, próximos à cidade de Iata, a cidade palestina de Iata. Então, o filme em si, se você assistir ao filme, pelo menos na minha opinião, do ponto de vista do drama, do ponto de vista do interesse, do ponto de vista do cinema, isso deveria emocionar, filmes que emocionam, mas na verdade é um filme muito chato. O filme é incrivelmente chato, mas esse é meu julgamento e você pode concordar ou discordar. E o filme é financiado por noruegueses, é um filme palestino e com a colaboração de alguns israelenses. E especialmente os personagens principais do filme são dois dos diretores e os atores. Um é Beiso Adra e o outro é Yuval, algo israelense, e Yuval Abrahami, eu acho. O que o filme disse? Claro, desde o início, desde o começo, você na verdade já sabe o final. Mostra os israelenses basicamente como satânicos. Quero dizer, eles matam, atiram, demolem casas onde as pessoas vivem, destroem propriedades e eles realmente gostam de matar pessoas. Devem usar armas e matar pessoas. Sem motivo algum, seja por colonos ou por soldados. E isso você vê desde o começo, o que significa que, na verdade, o filme não tem realmente um projetor. Você sabe o destino, tornando tudo mais dramático, mas esqueça. Então, estamos lá. Então eu disse, ok, vamos lá conferir o lugar.
Eles afirmam que o governo israelense, ou a administração civil, como chamamos, que faz parte do exército, demole e demoliu casas que foram construídas, Deus sabe, em 1900. Você sabe, todas as casas antigas e prédios antigos, sabe? E sem motivo algum. Então eu vou lá para ver isso. E há um lugar onde eles guardaram os destroços do que os israelenses realmente demoliram. Então eu vou ver os destroços, para ver do que eles são feitos, e enquanto olho para os destroços, vejo que sobre eles há tipo uma placa, umas coisas assim que estão presas neles. Construído pela União Europeia, pela União Europeia. A União Europeia não existia em 1900, por exemplo, antes da criação de Israel. Isso mesmo. Quer dizer, isso tudo, sabe? Não é? E o tipo de material é muito fino, não é tão caro assim, sabe? Eles queriam agilizar para estabelecer fatos concretos. Os europeus queriam fatos concretos e os estabeleceram. E se você já esteve na Cisjordânia, ou Ioda, Shimon, Judeia e Samaria, ou como quer que você chame a área dos assentamentos, se você já esteve lá, você sabe que está por toda parte. A União Europeia está construindo. Isso mesmo. Prédios da União Europeia por toda parte. A União Europeia só constrói lugares para os palestinos porque não tem mais onde gastar dinheiro. Portanto, os destroços não são de 1900 nem de antes do Estado de Israel, como dizem os palestinos. Essa é a primeira mentira que você presencia. Há outras coisas que você vê. Por exemplo, o filme afirma, você sabe, o filme mostra, antes de tudo, o filme mostra a casa de Basil Adra, que é o personagem principal do filme. E a casa parece um lugar horrível. Certo? Lugar horrível. Escuro, pobre, sujo. Quero dizer, é assim porque é muito pobre. Ele está morando em uma cabana, basicamente. Esse é o cenário? Ok. Esse é o cenário do filme. Ok. Então eu fui ver, eu me dei bem com alguém. E queremos ver a casa de Basil Adra, ou Basil Aladra, como se diz em árabe. Então a casa de Basil Aladra não é nada escura. É cheia de luz. Não é uma cabana, é um lugar lindo, um ótimo lugar, um lugar incrível. Então, o que tinha no filme? Então, o que eles filmaram no filme? A casa de outra pessoa? Ou as costas dele, ou a cabana dele no fundo do jardim? Então, se você comparar o filme, essa imagem no filme e as coisas reais, a casa, em termos de estrutura, elas parecem iguais. O que significa que ou eles falsificaram tudo no filme, ou Basil Aladra realmente fez uma grande reforma com as próprias mãos. Certo? Então aqui está um filme que supostamente deveria mostrar os israelenses, os judeus, demolindo casas. E aqui está o personagem principal, sabe, Basil Aladra. E Basil Aladra estava ocupado reformando sua casa. Ao mesmo tempo, ele diz, os israelenses estão demolindo. Certo? Isso é incrível. Ao ver essas coisas, você se impressiona. Tudo basicamente é nada, apenas o querer. No filme há dois personagens, por exemplo. Uma mulher que é mãe de alguém que foi ferido pelos israelenses, supostamente por tiros israelenses, e depois morreu 2 anos depois. E o nome dele é Aaron, e a mãe dele se chama Aaron, a mãe de Aaron. Essa é Remain, e ela é uma das personagens mais convincentes do filme. E ela mora em uma caverna com sua suposta filhinha, pequena, jovem, bonita, direta. Tudo bem. Então eu vou até a caverna para ver a caverna dela, a caverna horrível que aparece no filme. Tipo, tão horrível. Mas na verdade não é horrível, é uma caverna linda, pintada de branco e com detalhes nas laterais. E tem uma tela de televisão enorme, enorme. Sabe, tudo funciona lá direitinho, do jeito que deveria ser, sabe, numa casa bonita. Eles também fizeram reformas. Tentei fotografar lá na casa. Não, você não pode tirar foto, ela diz. Por quê? Ela diz, você sabe, as pessoas vêm aqui, jornalistas estrangeiros, e eles tiram fotos, e ninguém está me pagando pelas fotos. Ah, Você tem que pagar para ela por isso. Se você tira uma foto dela, tem que pagar para ela. certo. Muito obrigado. E então ela diz, é como o que Basil Aladra fez comigo. Ele me prometeu que se eu atuasse no filme dele, depois que ele exibisse o filme, ele iria para o Oscar.
Você ganhou um Oscar e ele está exibindo o filme em todo lugar. E eu deveria receber 50% do dinheiro que entrasse e até hoje não recebi um centavo sequer. Uau! Agora você entende como o filme e o sistema funcionam? Ele pagou a senhora ou ele prometeu pagar à senhora, digamos, metade, mas do jeito certo, seguindo padrões jornalísticos adequados. Eu liguei para Basílio, eu tenho o número de telefone dele, liguei para ele e disse que gostaria de encontrá-lo. Tenho algumas perguntas para você. E ele disse que não quer conversar. Então eu mandei uma mensagem para ele e escrevi para ele. Uma das coisas que quero verificar com você são as diferenças entre a sua casa no filme e a casa real da juventude. Elas não são as mesmas. Em segundo lugar, queria falar sobre algumas pessoas do seu núcleo, seus atores. Sabe quem me contou? Eu não disse, que você prometeu dinheiro. 50% e você não pagou um centavo e eu te dou a chance de comentar. Ele não respondeu. Claro que não. Claro que não. Então, Eu segui o procedimento correto do que o jornalismo deveria estar fazendo. E o que me chocou foi que aqui está um filme que ganha um Oscar. Essas são atualizações incríveis de tantas pessoas, falando sobre como o filme é ótimo. E é para ser baseado em fatos, mas quando você vai lá, vê que os fatos são totalmente diferentes. Número 1 e número 2. Você também percebe que nenhum jornalista, seja do New York Times, do The Guardian ou de qualquer outro lugar, veio conferir os pequenos fatos. não, eles não fazem mais isso. A libertação duvidosa é horrível, assim como o que você descobre. Sim, existe uma história entre Atuani, que é o nome daquela vila onde ele mora, e o vizinho ao lado, que é o Faram de Maon. Sabe, os colonos que aparecem no filme são basicamente apresentados como os mais horríveis, satânicos, criaturas. Mas há uma história por trás do lugar. E parte da história desse lugar é que pessoas do lado de Herab foram até Maon e começaram a atirar nas pessoas. Alguns morrem e outros ficam feridos no tiroteio. Essa parte você não vê no filme. Esse tipo de história entre essas duas pessoas você não vê no filme. No filme só mostram um lado. Por isso acho injusto e nada jornalístico. Com certeza. Então você tem um filme que é chato, E é uma mentira. quero dizer, no mundo da cultura, E tudo isso é uma mentira. um monte de mentiras, até coisas pequenas, igual ao filme. Basil El Adra diz que não é casado, nem sabe se você vai se casar. Adivinha quem abriu a porta quando você entrou na casa dele? A esposa dele? Sabe, a esposa dele. Talvez ele tenha se casado depois de ganharem o Oscar. Não sei. Reformou a casa dele e se casou. Ele fez muita coisa depois do Oscar. Mas o problema é que todo pequeno fato que você vê no filme basicamente não é baseado na realidade justa. Então foi chocante ver como a mídia é ruim, como ela é tendenciosa quando se trata de Israel, quando se trata de judeus. Até mesmo esse Oscar americano, sabe? Então, Sabe, é realmente incrível. Porque nós sabemos disso. A grande mídia já há muito tempo basicamente tenta encaixar os fatos que tem na narrativa deles e não reportar sobre o fato de que você, Tuvia, que escreveu o livro Pegue o Judeu, já viu em primeira mão há alguns anos essa produção que é esse tipo de vitimização palestina. Isso não é novidade para você em termos da produção envolvida. sim, mas é a primeira vez, lembra? Este é o primeiro filme palestino que ganhou o Oscar. Entendeu? Existe uma história aqui. Sim. Sabe, quando escrevi Pegue os Judeus, isso foi antes de qualquer filme palestino ganhar o Oscar. Certo? Aqui estão os filmes palestinos que ganharam o Oscar. Sim, O Oscar é uma coisa americana. com certeza. Não é algo que veio da Rússia ou do Cazaquistão. Sabe, isso é americano. Deveria ter um padrão. Com certeza. Algum tipo de padrão para a cultura, páginas de vários jornais e de várias emissoras de televisão ou o que for para enviar um jornalista para ver os pequenos fatos. Sim. Ninguém está indo ou fazendo isso e é isso que assusta. Você fala do Oscar desse tipo de cultura e sabe de uma coisa? Esse filme, na verdade, deu o certificado de kosher durante essa guerra em Gaza para escrever e dizer qualquer coisa que você quiser sobre os judeus.
Ele entregou um certificado internacional de cautela. Use os termos judaicos, você sabe, certificado de cautela, nele deu o ruim, você sabe, o carimbo de cautela, tudo bem. Fazer temporadas abertas? O que você quiser sobre os judeus, desde que seja negativo. Tudo bem não checar os fatos, desde que seja contra os judeus. Esse filme fez isso. Ele não é só sobre si mesmo, chegar ao Oscar com tão pouco respeito pela realidade e pelos fatos. É, Esse foi o selo de aprovação kosher. Você pode ser antissemita, sim, absolutamente. E também, basicamente, isso abre uma porta para que o cinema documental não precise se basear em fatos reais, porque pode ser uma ficção. Simplesmente, como os filmes de longa-metragem, né? Não há nada que diferencie um filme de longa-metragem. E para mim, o mais perturbador sobre o Oscar de 2025 é que esse filme ganhou. Só o fato de essa história ter sido contada já garantiu a vitória. Como você disse, o filme foi chato. Qualquer outro filme explicando os fatos sobre outra coisa não teria ganhado, mas essa era a agenda do chamado Comunidade Criativa em Hollywood. Mas então o outro filme que ganhou, o filme de ficção, foi o filme sobre o Holocausto. Então, para mim, no dia seguinte ao Oscar, eu escrevi um tweet e disse: as pessoas amam judeus mortos. Só sentem simpatia pelos judeus mortos, pelos vivos quase nunca. essa é a realidade, né, Sam? O interessante é que até o Haaretz, pelo menos em hebraico, eu não sei sobre a versão em inglês, antes do Oscar chegar, sabe, antes de ganhar o Oscar, o crítico deles, o crítico de cinema, escreveu: este não é um bom filme. E se ganhar o Oscar porque foi indicado ao Oscar, não é por causa da qualidade do filme, é só por causa da política envolvida. Haaretz disse isso? Foi até o Haaretz. Ai, meu Deus. Então é um filme terrível, Eu não sei se eles publicam isso em inglês, né? porque às vezes eles têm diferente. Com certeza. Depois que ganhou o Oscar, parece que virou o melhor filme do mundo, sabe? Antes de ganhar o Oscar, até seus críticos diziam que ele não merecia. Artisticamente, esqueça os fatos. Ele não lida com o factual. Artisticamente, isso não merece o Oscar. Então você pode fazer um documentário horrível, desde que ele se alinhe ou celebre a política de os progressistas. Anti-Israel. Movimento anti-Israel, ou regressivo, como prefiro chamar nos Estados Unidos da América. Publique qualquer porcaria antiga, você vai ganhar um prêmio. Sim, e isso é muito triste. E essa é a realidade. E a segunda coisa, quero dizer, eu me pergunto, ao procurar para escrever isso, uma parte é para o livro, e a outra, sabe, eu venho escrevendo para o jornal chamado Otsai, que é um jornal alemão. É como o New York Times da Alemanha. Sim. Tenho escrito para eles há 17 anos. Uau! Isso é centro-esquerda. Sim. E eu enviei este artigo. Sim. Perguntei a ele no início se queria um artigo sobre o filme, mas ele disse: Tuvia, faça o que quiser. Então eu enviei o artigo e também fiz uma comparação. Eu fui a um local judaico e vi um lugar judaico que também foi demolido pelas forças israelenses por Certo. administração civil. Então, o ponto é que a administração civil não demole apenas palestinos, ela também demole israelenses. Ela demole construções ilegais. Ela demole construções ilegais. Em ambos os casos. Em ambos os casos. Em ambos os casos, a administração civil disse que foram construídos sem permissão. Tudo bem. Então, não são só os palestinos, mas também os judeus. Ninguém está fazendo um filme sobre um assentamento judeu que foi demolido. E se alguém já quis fazer um filme assim, claro que não vai ganhar o Oscar. Com certeza. Então eu escrevi sobre isso. E a primeira coisa que meu editor na Alemanha, em Berlim, faz é me mandar um e-mail. Ele me manda um e-mail imediatamente depois que leu. Ele disse: Tuvia, nós amamos, você sabe, nós amamos esse artigo. Nós amamos esse artigo. É um artigo incrível. Eles publicam, e aí, adivinha? Eles decidiram, tiveram uma reunião entre eles, os editores, e decidiram que não podemos publicar. Eu disse: por que não? Ele disse: sabe de uma coisa? Israel atacou o Irã. Ah, isso tem algo a ver com Súzia e o assentamento. Primeiro de tudo, o que isso tem a ver com um filme chamado de filme ganhador do Oscar, sabe? Em Mazafriata. Exatamente. Sabe com isso? E, aliás, eu sei que você esteve em Berlim todo esse tempo, mas eu estive aqui. É.
Eu não gosto da frase Israel atacou o Irã porque eu tenho vivido aqui. E eu vi centenas de mísseis voando acima da minha cabeça. Claro. Em vez de ir para o abrigo, fui para um jabel, para uma montanha, ali para ver. Foi um espetáculo incrível de fogo. Sim, Centenas de mísseis sobrevoando minha cabeça. sim. Então, do que você está falando? Israel atacou Teherã. E segundo, o que isso tem a ver comigo? Exatamente, você estava escrevendo um artigo sobre um documentário do Oscar. Eu disse que tínhamos que esperar a guerra acabar. Ok, aquela guerra. 12 dias depois acabou. Sim. E então disse, ops, vamos publicar. E então não podemos publicar. Por que não? Porque Israel deixa os palestinos em Gaza passarem fome. Eu digo, esqueça se isso é verdade ou não. Tudo bem. O que isso tem a ver com um filme vencedor do Oscar? Este artigo devia estar na seção de cultura, não de notícias. Sim, O que isso tem a ver com uma crítica de filme? sim. Bem, então tivemos que conversar por telefone. Isso continuou por 3 meses. Inacreditável. Tivemos que conversar por telefone, onde eles me explicaram. Meu editor explicou: se publicarmos esse seu artigo, que eu realmente adoro, mas se publicarmos, vai parecer que este site, como instituição, está do lado de Israel. Então, eles não queriam parecer pró-Israel. Ao publicar um artigo que expõe mentiras sobre um filme, expondo suas mentiras, Todo dia do lado. todo dia. Artigo anti-Israel, tentando provar, entre aspas, que Israel é ruim. Há tantos artigos no site, um após o outro, que mostram isso. Horrível, mostrando como os judeus são ruins em dobro, como eles são maus. Então, um artigo sobre um filme. Você não pode publicar? Eu disse? Pelo menos pela aparência de ser objetivo. Exatamente, exatamente. Pelo menos parece objetivo. Li seu artigo, né? Está cheio de mentiras sobre Israel. Desculpe, mas só tem coisas negativas. Claro. E nós temos um artigo, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a guerra, tem a ver com o filme. E não, Você ficou chocada? Você ficou chocada? eu sou responsável porque os judeus estão fazendo coisas horríveis em Gaza, e eu sou judeu, então também sou responsável pelo que os outros judeus fazem. Sim. Eu disse, todo o seu comportamento comigo é totalmente antissemita. O que eles disseram? E eu disse para eles, sabe, eu sei que se há 1 ano, 2 anos eu tivesse dito que o que vocês estão fazendo é antissemita, vocês ficariam chocados. E vocês pediriam perdão porque vocês são alemães. Sabe, agora, se eu disser que o que vocês estão fazendo é antissemitismo, provavelmente vai ser uma má jornada. Medalha de honra para você, sabe? Sim, eu também sou contra os judeus. Eu disse para ele, ouça, eu escrevo para você há 17 anos. É uma honra escrever para este site. Mas eu não vou participar de nenhum. De jeito nenhum, antissemitas. Eu não vou estar na mesma companhia que antissemitas. Incrível. Se você não publicar este artigo, eu nunca mais escrevo nada para este site. Estou desistindo. Acabou. E o que aconteceu? Eles disseram, ok. Ele ficou surpreso. Ele disse, ok, vamos entregar para o editor-chefe do site. O nome dele é Giovanni De Lorenzo. Deixe ele decidir, deixe ele nos dar a opinião dele. Então, eu conheço o Giovanni De Lorenzo. Eu o encontrei, centenas de vezes. Sabe, eu nunca achei que ele fosse antissemita ou tivesse qualquer traço de antissemitismo em nenhuma parte do corpo dele, em nenhum osso dele. Mas ele precisou decidir. Na segunda, Giovanni De Lorenzo respondeu, não vamos publicar o artigo. Inacreditável. E foi isso. Então eu disse, ok. 17 anos, 17 anos, 17 anos. Adeus, 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 adeus. No fim do dia, nenhum outro jornal quis publicar isso na época, nem o Bild Zeitung ou o Welsh. Sabe, a direita, o pobre Israel, supostamente jornais, porque ninguém vai lutar pelo seu lado.
E no final, o Berliner Zeitung, que é o jornal de Berlim, sabe, né, é uma instituição muito famosa e é de esquerda mais comunista, e eles não gostam dos sites. O site não é comunista o bastante. Então, Se o Tite não publicasse, sabe, eles iam publicar e eles realmente publicaram, Uau. sabe? Então o Berliner Zeitung publicou e depois também foi publicado pelo Jerusalem Post Isso mesmo. e pelo Israel Hayom. Certo. Então é isso. Mas foi incrível. É como. Despeço-me desse tempo. Estive escrevendo. Eu sempre estive, sabe, associado ao site, sabe, em todo lugar na Alemanha, claro, no mundo de língua alemã. Sim. Eu era o repórter de Tite, sabe? E agora não sou mais o repórter Tite. E o que que é isso? não tinha outro jeito, não havia outro caminho para mim. Se você quer ser honesto no jornalismo, se você quer ser honesto nas suas reportagens, você não pode permitir que isso aconteça e não pode deixar que o antissemitismo vença. Com certeza. Muito bem, Túvia. O que isso te diz sobre para onde a Alemanha está indo agora? Do mesmo modo que nos anos 1930, Isso é chocante. o mesmo lugar, o mesmo lugar. É triste. É, Muito, muito triste. É muito, muito triste. É muito triste. Quando eu ando pelas ruas de Berlim e ouço as pessoas gritando do rio ao mar, a Palestina será livre. E claro, quando eu me aproximo deles e pergunto, qual é o nome do rio? Eles não sabem. Qual é o nome do mar? Eles não fazem ideia. Eles nem sabem onde fica o Oriente Médio. E eu perguntei para eles, o que é o Oriente Médio? Eles perguntam coisas como, o Oriente Médio fica perto do Meio Oeste? e o que que eu disse? Acho que eles têm uma ideia. E eu fiquei tipo, sabe, você está falando sobre a Cisjordânia fica ao lado da margem leste? Eles não fazem ideia, não sabem nada sobre isso, mas vão lá e marcham na rua, sabe? E eles gritam e berram como se estivessem dizendo as coisas mais verdadeiras do mundo. Mas isso inclui até os líderes, isso é a mídia, e os sites deveriam ser um dos. É a mídia de elite da Alemanha, a elite da elite. Nada está acima disso. É ainda mais do que o Spiegel, é o culto. É um símbolo de excelência do jornalismo alemão justo e honesto, mas não é. Os sites deles caíram. Eles caíram. Agora eles entraram no modo de propaganda, como muitos dos grandes meios de comunicação. Infelizmente, Túvia, temos você para expor as mentiras. Você já faz isso há algumas décadas, expondo as verdadeiras intenções das pessoas, os verdadeiros pensamentos das pessoas e as mentiras. E graças a Deus, temos pessoas como você que, felizmente, conseguiram manter o senso de humor e fazer seu trabalho com uma habilidade incrível, mas também com uma atitude incrível. Então, nós agradecemos a você. Muito obrigado. Agradeço em nome dos judeus e do homem de Jerusalém. Exatamente, em nome dos judeus. E também vamos ver o que acontece este ano no Oscar. E se eles se tornarem um pouco mais criteriosos em relação à propaganda e eles derem um passo um pouco além do que a grande mídia tem feito. Sim, é isso, não é no Catar ou na Arábia Saudita. O que você está dizendo, Estados Unidos da América, é o Arsenal. Os Estados Unidos. E essas são as pessoas que deveriam falar, sabe, esse tipo de artista, que deveriam falar em nome do espírito humano, da igualdade, da justiça. Todos esses artistas que estão, tipo, você sabe, apoiando o boicote, desinvestimento e sanções, e depois boicotando porque Israel é tão ruim. E eles são basicamente um bando de mentirosos. Mentiras, ignorância e ódio. É triste que os supostos artistas sejam basicamente um bando de mentirosos. Infelizmente, há outros idiotas que só seguem como ovelhas, que é a outra opção. Túvia, estamos ansiosos para ler seu livro quando for lançado em inglês. O livro trata dos colonos e esperamos recebê-lo em Jerusalém para o lançamento das versões em hebraico e inglês. Muito obrigado. Foi um prazer para mim. Obrigada, Túvia Tenemal. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. E obrigado por todo o trabalho que você está fazendo. Você é uma mulher incrível. Obrigada, Túvia. Muito obrigado. Obrigada, Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.